Muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta sexta-feira. Segurança Pública, corpo de Paulo Júnior da Costa, de 22 anos, desaparecido na virada do ano após fazer corrida por aplicativo, encontrado no interior de Santa Catarina. Família do jovem pede por justiça. Eu prometo que a gente vai fazer justiça e a vida do meu filho que eles levaram não vai ficar em vão. Eu agradeço todos vocês, eu não tenho força mais de falar. Na rodoviária de Porto Alegre, homem que ameaçava pedestres com faca e fez idoso refém é morto. Fim da polêmica, garantido o pagamento de horas extras para policiais militares. Anúncio foi feito nesta manhã pelo secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. No norte do estado, criminosos assaltam agência bancária e amarram um suposto explosivo ao corpo de gerente. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado neste final de semana. Fique conosco, Rio Grande se conecta aqui. Infelizmente, a gente abre esta edição do Jornal da RDC falando sobre um crime bárbaro que mobilizou a população gaúcha nos últimos dias. O corpo do estudante Paulo Júnior da Costa, de 22 anos, foi encontrado no começo da tarde desta sexta-feira no bairro Barbacena, no interior de Laguna, em Santa Catarina. Ele foi morto com um tiro. O jovem estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro de 2018, quando saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. 2 suspeitos foram presos. Paulo Júnior da Costa, de 22 anos, desapareceu por volta das 6 da tarde no dia 31 de dezembro, véspera de Réveillon. O estudante de engenharia era motorista de aplicativo. O corpo dele foi encontrado na região de Barbacena, na cidade de Laguna, em Santa Catarina, com um disparo de arma de fogo. De acordo com as investigações da polícia, a última corrida registrada foi chamada pelo celular de um dos suspeitos de envolvimento na morte do rapaz, identificado Wesley Nunes Ferraz, de 27 anos. Wesley teria feito a solicitação da viagem compartida no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Outro suspeito de envolvimento no crime é Jackson do Nascimento, de 20 anos. Ambos têm passagens pela polícia. Segundo a investigação, o jovem morto foi obrigado a dirigir até Laguna. Jackson é de Laguna e veio até Porto Alegre porque namora a irmã de Wesley e estava sendo ameaçado de morte em Laguna. Portanto, veio a Porto Alegre, esteve aqui e somente retornou a Laguna por insistência da namorada que queria passar o Réveillon com ele. Não temos a certeza de que ele foi morto no dia 31, já que a corrida terminou às 18 horas e eles se deslocaram até lá. 2 principais suspeitos foram presos nesta sexta-feira na cidade de Laguna. Mas a polícia adianta que a investigação não para por aí. Mais materiais deverão ser coletados pela Polícia Civil e o caso continua sendo investigado. Força Tarefa foi responsável, inclusive, por prender temporariamente, da efetividade de um mandado de prisão temporária que já havia sido expedido por Porto Alegre em relação a um dos suspeitos, e por meio de diligências chegou-se até outro suspeito, que em tese participou também desses fatos criminosos e acabou indicando aos policiais onde estaria o local exato do encontro do corpo. Nestas imagens é possível ver o veículo da vítima circulando pela cidade de Laguna. O carro foi abandonado no município de Orleans, na região carbonífera catarinense. Ao longo da operação, também foram apreendidos R$19 mil em dinheiro, espingardas, armas, notebooks e 11 aparelhos de TV. O caso repercutiu entre os motoristas de aplicativo, que pedem mais segurança. E a nossa luta maior é chamar a atenção do Ministério Público para que o Ministério Público intervenha, junto às plataformas de aplicativo para que eles realmente adequem, esse trabalho de triagem a fim de não facilitar a ação dos criminosos. Em um vídeo de celular, a mãe de Paulo pede por justiça. Eu prometo que a gente vai fazer justiça e a vida do meu filho que eles levaram não vai ficar em vão.
Muito triste essa história. E olha, logo no início do ano, a criminalidade parece tomar conta aqui do estado. O gerente de um banco no norte do Rio Grande do Sul viveu momentos de terror nesta sexta-feira. Criminosos fizeram a família dele refém por mais de 10 horas para poder assaltar a agência bancária onde o gerente trabalha. Enquanto isso, o funcionário foi amarrado com supostos artefatos explosivos no corpo. Na noite de ontem, pelo menos 4 criminosos invadiram a casa do gerente de um banco no município de Sagrada Família, que tem cerca de 2.000 habitantes. Familiares foram feitos reféns por mais de 10 horas. Hoje pela manhã, o grupo foi até a agência bancária para roubar o dinheiro dos cofres, enquanto o gerente foi amarrado com supostos explosivos no corpo. Os criminosos fugiram e deixaram o veículo em uma lavoura no município. O Batalhão de Operações Especiais foi acionado para verificar a legitimidade do artefato explosivo no corpo do gerente que ficou dentro do banco. Não era um artefato explosivo, mas mesmo assim o BOP desarmou este aparelho. E aqui em Porto Alegre, um homem foi morto por um policial militar nesta manhã na rodoviária. Ele já era conhecido da região por causa de tumultos. O homem foi morto próximo à bilheteria da rodoviária. Ele circulava na manhã desta sexta-feira com uma faca, ameaçando quem passava pelo local. A Brigada Militar tentou conter o rapaz, que fugiu e fez um idoso como refém. Um homem passou correndo ali, ele estava tomado, estou para o crime, com uma faca na mão, e pulou já para me tomar como refém ou coisa parecida, botou a faca no meu pescoço. Não consegui me soltar, eu estava segurando esse braço dele e o outro estava na lâmina, a parte que corta, e ele estava me debatendo ainda. Mesmo com a voz de prisão, o criminoso resistiu à polícia. Foi aí que um dos brigadianos disparou contra ele. A correria aconteceu aqui pela rodoviária durante o intenso fluxo da manhã. E apesar de não ter identificação, o morto já era conhecido por quem circula pelo local. Era uma pessoa que costumava caminhar aqui pela rodoviária e até mesmo cometer alguns determinados crimes. A polícia agora trabalha na identificação do homem. Segundo a delegada, o brigadiano que efetuou o disparo tomou a atitude correta. Não resta a menor dúvida que foi a única saída que o policial militar teve em atirar a fim de salvar a vida dessa pessoa. E um decreto assinado pelo governador Eduardo Leite nesta semana sobre corte de gastos causou alvoroço na segurança pública. A Brigada Militar suspendeu as horas extras dos PMs, mas o secretário de Segurança Pública e vice-governador Ranolfo garantiu na manhã de hoje o pagamento dos servidores de órgãos da segurança. No primeiro dia útil do ano, Eduardo Leite assinou 6 decretos para conter despesas do Estado, entre eles o de corte de horas extras. Como o texto deixou dúvidas, o chefe do Estado-Maior da Brigada Militar suspendeu as horas extras dos PMs até segunda ordem. Ontem à noite, o tema foi discutido entre a cúpula da Segurança Pública do Estado. O vice-governador e secretário da Segurança Pública informou que ainda na manhã de hoje realizou um pedido para que as horas extras dos órgãos da Segurança Pública sejam pagas. Nós fizemos um pedido ao GAI, eu como secretário de Segurança Pública fiz uma solicitação ao GAI de que durante esse mês de janeiro, ao menos, fosse respeitado o mesmo número de horas extras que foram utilizadas no mês de janeiro do ano passado. E acabei de receber há pouco a decisão do GAI autorizando nesse sentido. Então, posso aqui afirmar à sociedade gaúcha de que não vai haver solução de continuidade, não vai haver prejuízos ao serviço de segurança pública. Então, o importante nesse momento é dizer que foi deferido pelo GAI e que durante esse mês de janeiro, agora com muita calma, nós vamos fazer o estudo de adaptação a esses decretos. Foi divulgada ainda uma nota oficial informando que o decreto 54.479 de contenção de despesas não deve afetar a área da segurança. Também, segundo a nota, o governo assegura que não haverá suspensão do pagamento das horas extras neste mês. E o governo do estado quitou nesta sexta-feira os salários de dezembro para um novo grupo de servidores. No acumulado, agora, mais de 226 mil vínculos estão com os vencimentos em dia. Foram pagos os salários para quem recebe entre R$ 3 e R$ 5 mil. Agora, 66% da folha está em dia, para atender os 18.720 funcionários que se encontram nesta faixa salarial. A Secretaria Estadual da Fazenda precisou juntar R$ 65,3 milhões em caixa.
Os recursos têm origem na arrecadação do calendário do IPVA 2019 e outras receitas. Para contemplar os 34% de vínculos ainda pendentes, será necessária uma disponibilidade financeira superior a R$ 835 milhões. A parte líquida da folha de dezembro fechou em 1,258 bilhão. Ao todo, o Executivo contempla neste mês mais de 344 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas. E domingo começa o vestibular da URGS, muito disputado pelos universitários de todo o estado. E no próximo bloco a gente traz uma reportagem especial como se preparar para este momento. Agora faz 22 graus em Porto Alegre e nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDC TV Digital. E siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E a secretária estadual do Trabalho, Regina Becker Fortunati, participou do programa Rio Grande em Movimento desta sexta-feira aqui na RDC TV. Uma das principais bandeiras da deputada é a política pública para os animais. A deputada Regina Becker Fortunati ainda segue até o fim deste mês na Assembleia Legislativa. Após esse período, ela assume a Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social, com mais de 500 pessoas envolvidas. Alguns projetos como deputada devem ser colocados em prática neste novo cargo. Eu só aceitei porque ele propôs que dentro desta divisão da assistência social fosse também englobada a questão das políticas públicas para os animais. E ele justificou com muita propriedade, não é? A gente sabe que a questão mais problemática e a principal, ela reside justamente nas áreas onde tem maior densidade populacional, e essa densidade populacional sempre vinculada a situações de vulnerabilidade social. As políticas públicas voltadas aos animais serão a principal bandeira de Regina Becker. A nossa proposta, uma delas, é fazer o que Bagé fez, a cidade de Bagé, que tem um núcleo bagense de proteção animal muito forte, né, com a ajuda da prefeitura e também com a sensibilidade do delegado local, regional, que fez cartório específico dentro da delegacia de polícia para crimes praticados contra animais. Que legal, né? Então, essa é uma atividade que a gente tem que fazer no estado do Rio Grande do Sul, que não requer muita estrutura, que requer um sistema, não é, que se possa disponibilizar ao público, aonde os registros podem ser feitos, porque isso vai nos permitir também identificar quais são as áreas mais violentas do estado, em que vilas, qual é a cidade, em que periferias que nós temos que atuar diretamente, porque é o reflexo direto, né? A agressividade cometida contra os animais, o segundo momento é contra crianças, é contra idosos, é contra pessoas de uma forma geral. Em relação à assistência social, diversos programas já vêm sendo desenvolvidos principalmente em relação aos idosos, à juventude e à infância. De acordo com a secretária, alguns precisam ser remodelados, mas a tarefa a partir de agora é se preocupar com a vida de forma geral. Outra questão também é o trabalho. Dentro desta pasta, nós temos o FGTAS, não é? Que é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, e que ela está dividida em vários municípios, né? São várias coordenadorias em todo o estado, né? Inclusive com o Cine, que também está dentro, né? O Tudo Fácil está dentro. E é uma estrutura enorme que envolve mais de 450 pessoas e que a gente tem que dar continuidade ao trabalho, implementando as ações e fazendo com que a gente disponibilize programas que possam oferecer uma perspectiva e uma esperança melhor aos gaúchos e gaúchas do estado. Regina Becker é defensora da causa animal e já foi titular da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais de Porto Alegre e ainda deputada estadual desde 2015. E começa neste domingo a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O momento é um dos mais aguardados pelos estudantes que fazem durante o ano todo uma maratona de estudos para garantir uma vaga no ensino superior.
O André está desde março com a cara nos livros. A partir deste domingo, ele enfrenta o maior desafio para os estudantes que tanto querem uma vaga na universidade, o vestibular da URGS. Ele quer cursar biotecnologia e agora está na fase de revisar os conteúdos. Eu pego testes, literalmente todo o conteúdo, eu faço bastante, até eu me sentir seguro, sabe? 3 sílabas, 7 letras. E um significado muito importante para essa turma que enfrenta a maratona dos estudos. O professor Adro explica que agora a fase é de revisão dos conteúdos. Os candidatos devem apenas revisar aquilo que aprenderam ao longo de toda a preparação. Ou seja, não é momento de aprender algo novo. É hora de revisar aqueles tópicos que mais o aluno já conhece, porque não tem como aprender algo novo em um dia. Então, lê o material, dá uma revisada e aí por aí. E é claro, o candidato deve estar confiante na hora da prova. Confiar e acreditar até o final. Até o último momento a gente vai estar fazendo a melhor prova possível. E fazer a melhor prova possível é se dedicar ao máximo. Aproveitar o tempo da prova e fazer a melhor prova possível. Mais de 28 mil candidatos devem fazer a prova em 46 lugares diferentes, sendo 39 na capital e o restante nas cidades de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, Imbé e Tramandaí, no litoral norte. As provas começam às 8h30 da manhã deste domingo. A orientação é para o candidato chegar pelo menos meia hora mais cedo para não perder a chance por conta de atraso. E muito boa sorte aos vestibulandos. E a partir de amanhã, a Orla do Guaíba, na capital, conta com atividades de verão. Confira. A parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Sesc Esportes traz para a Orla do Guaíba atividades esportivas e de lazer. A ação ocorre durante todo o verão, nas sextas-feiras das 5 da tarde às 8h30 da noite e nos sábados das 9 da manhã às 8h30 da noite. Serão aulas de ginástica, frescobol, beach tênis, fute-mesa, alongamento, pedaladas orientadas e empréstimo de bolas para uso livre nas quadras da Prefeitura. E depois de uma semana com calor intenso e máximas chegando aos 40 graus no estado, a sexta-feira foi de tempo ameno em todo o Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, a máxima ficou por volta dos 25 graus. Hoje foi o terceiro dia de mais frio aqui do verão na cidade. E neste final de semana, o sol aparece em algumas partes do Rio Grande do Sul. Olha só. Em Esteio, na região metropolitana, o sábado deve ter sol entre nuvens. Sem chuva, os termômetros variam entre 21 e 30 graus. Na Serra Gaúcha, porém, o sábado deve ser de tempo instável, com sol entre nuvens e chuva a qualquer momento. Mínima de 19, máxima de 27 graus em Farroupilha. Tempo seco amanhã no sul do estado. Em Rio Grande, a variação térmica será de 11 graus. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora do dia em Passo Fundo, no norte gaúcho, que terá mínima de 18 e máxima de 27 graus. E em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, mínima de 19 e máxima de 30 graus em um sábado de tempo seco. No domingo, Esteio terá chuva rápida durante o dia e a noite e temperaturas variando entre 22 e 30 graus. A instabilidade continua sobre Farroupilha, na Serra, neste domingo, que terá 10 graus de variação térmica, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, o tempo deve ficar instável no domingo. Sol entre nuvens durante o dia e chuva rápida à tarde e à noite. A máxima chega aos 28 graus. Passo Fundo continua com tempo instável neste domingo. A máxima também chega aos 28 graus. E Santa Cruz terá céu nublado e chuva a qualquer hora do dia neste domingo, com mínima de 23 e máxima de 27 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. E a gente confere as últimas atualizações do lado gremista. O Grêmio treinou na tarde desta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo, depois da reapresentação que ocorreu na tarde de ontem. Os goleiros foram os únicos a aparecer nos gramados. O restante dos jogadores ficaram na academia fazendo exercícios físicos. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a apresentação do goleiro Júlio César. Ele, que tem 32 anos, passou os últimos 4 no Fluminense e tem na sua carreira passagens pelo Granada, Getafe e Benfica da Europa. Ele foi contratado depois da venda de Marcelo Groi
Groy para o Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele disputará a posição com o Paulo Vitor, goleiro que justamente era reserva de Marcelo Groy. Foi uma situação realmente muito rápida, né? Houve um primeiro contato, uma primeira abordagem, mas logo que virou o ano, que as coisas se concretizaram com a saída do Marcelo, acredito que foi questão de uma tarde foi resolvida. Acho que 12 horas mais ou menos. Isso, houve o entendimento das partes e, como eu citei, acho que qualquer jogador hoje no Brasil quer vestir a camisa do Grêmio. Comigo não foi diferente e por isso que eu tô aqui. Depois da apresentação de Júlio César, o coordenador médico do Grêmio, Paulo Rabaldo, anunciou que Renato Portaluppi passará por uma cirurgia nos próximos dias. Ele tem uma fibrilação atrial do atleta e ficará cerca de 2 dias no Hospital Moinhos de Vento. O Renato vai fazer uma correção de um problema que ele já vem há alguns anos incomodando, que é uma arritmia. Tem uma fibrilação, que é uma coisa própria do atleta. Ele fará o que se chama de uma ablação. Praticamente queimar aqueles nódulos que estão trazendo focos de arritmia. E agora a gente confere os destaques do Internacional. A pré-temporada do Internacional começou ontem e hoje a equipe ficou na academia, realizou atividades musculares, avaliações físicas, visando um calendário apertado este ano, com 4 competições: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a tão sonhada Copa Libertadores da América. O time tem caras novas: o atacante Neilton, o atacante Guilherme Parede, que estava no Curitiba na temporada passada, já se apresentaram. E foi o atacante Neilton que conversou com a imprensa na manhã de hoje e falou sobre a sua expectativa do ano de 2019 aqui no Colorado. E agora no Inter, procurar também ajudar a equipe da melhor maneira possível, fazendo gols, dando assistência, igual eu falei, mas ajudar o Inter. O Inter tem um grande grupo, uma grande equipe, e estou aqui para ajudar, para colaborar, para ser mais uma opção aí para o grupo, para que o Inter possa alcançar coisas boas nessa temporada. E o programa Cruzando as Conversas desta sexta-feira vai debater o projeto de lei que proíbe a utilização de canudos de plástico na capital. A Câmara de Vereadores aprovou a matéria no mês passado. Agora o texto precisa ser aprovado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. O assunto é polêmico e a apresentação, claro, do jornalista Ricardo Azeredo. Não perca! E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Tchau, tchau.